A paz do Senhor, tudo bem? Ao longo desse mês, os podcasts eles vão estar baseados no livro de Apocalipse. Hoje eu recebi uma direção de Deus depois do meu devocional. E nós vamos falar sobre ressignificar a história, baseados nesses textos. Aqui em Apocalipse 1, a partir do verso 9, lê-se assim: Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E é exatamente com base nessas cartas, nesses escritos de João para essas igrejas que a gente vai falar ao longo do mês de outubro nos nossos podcasts, que vão ter uma frequência maior do que de costume, não só às sextas-feiras, mas às sextas e aos domingos. Hoje a gente vai falar sobre a carta escrita à igreja em Éfeso. E na Bíblia você encontra em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1, do verso 1 ao verso 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Isso é uma ordem dada para João, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa palavra é muito linda e a primeira coisa que a gente precisa ressignificar aqui é o entendimento de que ele não está escrevendo para uma igreja, somente para a igreja de Éfeso. Ele está escrevendo para nós, porque a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, somos nós. Então, tudo que está na palavra de Deus, a gente precisa contextualizar na nossa vida. Então, quando eu li essa palavra hoje, mais uma vez na minha leitura diária, no meu devocional, nessa leitura bíblica que eu estou fazendo ao longo do ano, eu já cheguei no livro de Apocalipse, essa palavra falou muito comigo. Aqui a gente vê no início dessa pequena carta, a primeira coisa que se faz é um elogio, né, a essa igreja, né, a esse corpo. Eu reconheço que você rejeita o mal, que você é perseverante, que você é paciente. Então não há nada não há nada tão ruim em nós. O que eu quero dizer com isso é que sempre há uma coisa boa que já foi construída, que já foi erguida pelo trabalho do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não há nada de tão ruim, nós não somos 100% rejeitáveis, né? A gente tem uma porção de Deus já em nós constituída. E qual é essa porção que há em você hoje? Será que essa carta poderia ser escrita para você hoje? Você rejeita o mal, você tem perseverado, você tem sido paciente. Aqui no verso 3 diz: E não te deixaste esmorecer.
Então é um elogio que ele faz a esse corpo, a essa parte do corpo de Cristo. É um elogio que ele pode fazer a mim e a você. E é uma palavra que eu libero para a tua vida hoje. Reescreve a tua história hoje em Cristo Jesus. Ressignifica a tua história hoje em Cristo Jesus. A nossa história, como eu tenho dito ao longo desse mês, que começou há pouco tempo, o que passou a gente não consegue mudar. Mas a presença de Jesus na nossa vida consegue ressignificar até o que passou, até o que já passou. A gente pode ter um olhar diferente para o que já passou. Agora, escrever a nossa história, ressignificada por Jesus Cristo, é no hoje. Então, hoje eu te digo, seja perseverante, rejeite o mal, que você possa ouvir da boca do próprio Jesus isso, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração: olha, eu reconheço em você que você é perseverante, que você tem rejeitado o mal, que você não aceita o mal na tua vida, que você não toma para si os oferecimentos desse mundo, aquilo que esse mundo propõe, e que porque você sabe o que é o mal e tem rejeitado isso, que você possa ouvir isso do Espírito Santo na tua caminhada. A segunda coisa que se dá nessa carta é uma crítica. É pedido para que João diga para essa igreja em Éfeso que o amor por Cristo deles não era tão fervoroso mais como no início. E ele pede que essa igreja se arrependa em nome de Jesus. E aí eu peço para que você hoje, na presença de Jesus, que você está, que você possa se fazer uma autoavaliação. O quanto o teu amor era demonstrado no passado e o quanto tem sido demonstrado hoje. Porque amor, ele não é só um sentimento. Aliás, ele se prova por atitudes. Então, observa as tuas atitudes passadas, o quanto elas expressavam o teu amor por Deus, o teu amor por Jesus, o teu amor pelo Santo Espírito. E hoje, não tanto. Eu espero que a tua resposta seja exatamente o contrário, que hoje seja ainda mais, que você demonstre ainda mais com as tuas atitudes, com as tuas palavras, com o teu estender de mão, com o teu oferecer de ombros para as pessoas que precisam de consolo, de um abraço, e que essa palavra, essa crítica não seja direcionada a você. Agora, se é, o pai zeloso é que corrige o filho. O pai que ama é que corrige o filho. Então, se essa palavra serve para você hoje, nesse momento, recebe essa palavra no teu espírito, com autorresponsabilidade, com um desejo de melhoria, com um direcionamento para o arrependimento, porque é para isso que essa carta foi enviada. Arrependam-se. Arrependam-se. Então, se as práticas amorosas diminuíram, esse é o momento de parar e se arrepender, porque esse é o momento, esse é o Kairos, esse é o momento oportuno que você está ouvindo essa palavra e que você precisa parar agora para se arrepender. Dá pausa aí no áudio que você está ouvindo, seja no Spotify, no Deezer ou no YouTube. Dá pausa agora. Eu libero a tua vida para você dar pausa agora e se arrepender agora. Faça uma oração de arrependimento. Fala: Senhor, eu me arrependo, eu não sei o que houve, me mostre, Espírito Santo, onde foi que eu caí, onde foi que o sentimento mudou, onde foi que as atitudes foram redirecionadas para outra coisa que não a tua vontade, que não o teu amor, que não a tua obra, que não a tua causa, que não a tua missão para minha vida. Arrependa-se. E a instrução é: faça as obras que fez no início. A gente não pode ser movido a sentimento, a paixões. A gente precisa. No reino de Deus, a gente aprende que o amor, ele é praticável. Ele demanda prática. Então vamos praticar, não movido a sentimentos, mas movidos à fé, movidos à certeza de quem é Deus e quem somos nós em Deus. Agora, essa carta termina com uma promessa linda, que é exatamente esse retorno ao jardim, né? Esse retorno para o lugar da onde nós viemos, que é a eternidade. A promessa é: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então que você possa realmente fazer uma autoavaliação hoje e ressignificar a tua história, com base nessa carta enviada à igreja em Éfeso,
Que essa carta sirva para você se reavaliar, se fortalecer, se certificar de que está tudo bem e de que, se não estiver tudo bem, esse é o momento de você se arrepender. Esse é o momento oportuno, é o Kairos de Deus. É a liberação, é um portal que se abre para que você se arrependa e você volte a fazer as obras que fez lá no início, quando você teve o grande encontro com Deus que transformou a tua vida, para que você seja esse vencedor que vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Recebe essa palavra no teu espírito. Ressignifique a tua história em Jesus Cristo. Em nome de Jesus.